Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou estar abordando aqui um tema que está sendo uma polêmica lá na rede vizinha, né, no TikTok, que a situação é a seguinte: se este cartão aqui que a gente solicita através do Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, se ele dá direito a este passaporte, se ele dá direito à cidadania portuguesa, né, no caso o passaporte europeu. Então hoje eu vou estar aqui falando se é mito ou se é verdade que ele dá direito. Então vamos lá, gente. Eu lamento dizer para vocês, mas esse cartão aqui, ele não dá direito ao passaporte. Infelizmente, gente, não dá direito, mas eu vou estar dizendo aqui nesse vídeo quais das chances que talvez você pode ter direito à nacionalidade, talvez não saiba. Tinha situações ali que eu me enquadrava e que nem eu sabia também na época. Então, hoje eu vou estar aqui dizendo para vocês quais são as principais, né, as principais formas de se adquirir a nacionalidade portuguesa e vou estar desmistificando o que acontece através desse cartão, que temos realmente direito através dele. Então, a situação é a seguinte: uma pessoa lá, que por sinal, gente, é lamentável dizer isso, mas é um advogado. É um advogado de imigração que está a lançar vídeos a dizer que esse cartão dá direito à nacionalidade. E é triste porque é uma pessoa competente, uma pessoa formada, uma pessoa estudada e que está passando informações errôneas. Então eu fico muito triste porque eu acabei indo nos comentários e vi centenas de pessoas, centenas, gente, dizendo: nossa, eu quero também, eu quero fazer parte, eu quero tirar também a minha nacionalidade, eu não sabia, como faço, doutor, para marcar uma hora, marcar uma consulta, sabe, gente? Então, assim, é triste, é lamentável uma pessoa usar uma informação que não é verdadeira para engajar o seu vídeo, para conseguir consultas, para depois dizer: não, mas talvez o seu caso não consiga, mas me passa o seu processo, vamos marcar uma consulta. Então, gente, é muito triste. Eu me coloco na situação, no lugar de vocês aí do outro lado, porque eu também sempre vou ser, por mais que eu tenha a nacionalidade portuguesa, por mais que agora tenha a nacionalidade europeia, eu sempre vou ser uma estrangeira, eu sempre vou ser, não tem como. Então, a minha aquisição foi dessa forma. Então, eu fico triste e fico revoltada assim quando eu vejo pessoas tirando proveito de pessoas que não sabem realmente se pode ou não pode, desconhecem os seus direitos e acabam indo por essa via. Acabam perdendo dinheiro, sabe? Perdendo dinheiro e tempo desnecessariamente porque foram enganados e perderam uma chance de fazer talvez a via certa, que até poderiam fazer até sozinhos. Eu fiz a minha sozinha, eu solicitei, reuni todos os documentos sozinha, não precisei de advogado de imigração. Agora, claro, tem pessoas que não têm tempo, tem pessoas que realmente não gostam e que preferem pagar. Então, cada um tá livre para fazer aquilo que quiser, gente. Eu, como sou mãe de dois, então o meu dinheiro eu valorizo. Então, o que eu puder economizar, e se eu sei que eu sou capaz de fazer tudo aquilo sozinha, eu vou fazer sozinha. Então, gente, esse cartãozinho aqui, ele vai te dar uma série de benefícios, mas não o passaporte europeu. O passaporte europeu, você só vai conseguir adquirir ele, conquistar ele, gente, depois de algum tempo. E eu vou estar dizendo aqui para vocês quais são os tipos de nacionalidade que você pode estar dando entrada no seu cartão, no caso, o cartão verdadeiro, o BI mesmo de fato, e não o cartão pelo Estatuto de Igualdade. Pelo Estatuto de Igualdade, o que eu vou dizer aqui para vocês, ele dá direito, por exemplo, a minha filha, que até o momento, vamos imaginar o cenário seguinte, até o momento ela só tem a residência, a temporária, que são aquelas que a gente vai renovando ou, dependendo da situação que você conseguiu a sua residência, você pode já de cara pegar uma de 5 anos, assim como pode pegar uma de 1 ano e ir renovando, ou pegar uma de 2 a princípio e renovando até inteirar, completar os 5 anos. Então imagina que após os 5 anos, o seu filho já vai para uma universidade, mas você ainda não deu entrada na nacionalidade, você ainda vai fazer os trâmites todo. E como é que fica? O seu filho vai fazer uma faculdade pagando como estrangeiro, como
um cidadão que não é daquele local vai pagar mais? Não, gente, não precisa pagar mais. Não precisa pagar como estrangeiro. Esse cartão lhe dá direito a solicitar bolsas estudantis e pagar igualzinho um cidadão europeu, igual um cidadão português. Vai pagar o mesmo valor. Só que, ressaltando, gente, esse cartão é somente para brasileiros. Infelizmente, só é para brasileiros. É um tratado que foi através do Tratado de Amizade, ou seja, que tem entre Portugal e Brasil, Brasil e Portugal, ou seja, que foi assinado no ano 2000, né? Então, esse tratado faz com que ambos os países tenham acordos em comuns. Então, esse foi um dos acordos que desse esses direitos. Um deles, ou seja, é o estudante estudar e pagar os mesmos valores que, no caso, um português. Então, esse cartão dá direito. Eu vou dizer para vocês também como fazer. Eu vou estar aqui dizendo para vocês quando solicitar, quem pode solicitar, quando, se tem prazo para isso, quanto custa. Eu vou estar dizendo tudo aqui para vocês. Qual é o site que vocês vão conseguir pegar o formulário, onde vocês vão dar a entrada nessa solicitação, quanto tempo demora para chegar. Eu vou estar explicando tudo isso nesse vídeo para vocês. Inclusive, eu vou aqui dizer para vocês também que esse cartão, ele dá direito também ao voto, gente. Sim, ele dá direito do cidadão brasileiro votar nas eleições portuguesas. Isso é, se ele cumprir com os requisitos, que já tenha a sua residência, por pelo menos 3 anos. Se ele já tiver sua residência por pelo menos 3 anos, ele pode pedir o direito de voto, ou seja, sim, ele pode votar tanto para eleger os representantes no Parlamento Europeu, como pode para presidente, enfim, ele pode também. O outro benefício que esse cartão dá, você também pode concorrer a uma vaga de um concurso público. Assim como os portugueses, você também pode concorrer. Então, isso daqui é muito legal. Ele te dá esse direito. Outra dúvida que muita gente colocou ali, que eu vi e que eu fiquei, poxa vida, as pessoas não repassam a informação correta, completa, e fica muita dúvida no ar e acabam que não respondem as pessoas, não fazem outro vídeo para responder e também não colocam nos comentários, não respondem, que é justamente, claro, para chamar para ir para uma consulta, né? Esse cartão aqui, gente, não pode viajar só com ele, não pode. O cartão, o verdadeiro, que eu digo, o cartão mesmo, o BI, ele sim, você pode, quando você tem a nacionalidade portuguesa, você pode viajar só com ele dentro do espaço europeu. Se você sair do espaço europeu, claro que vai precisar do passaporte. Então, você vai precisar apresentar. Se você for sair, eu digo, não esse passaporte, o brasileiro, você vai ter que andar com o brasileiro, com a residência e mais o BI pelo direito de igualdade. Então, você vai ter que andar com os 3. Não adianta. Tem gente que eu já ouvi ela dizer, mas eu viajei só com o meu BI pelo direito de igualdade. Olha, gente, se conseguiu fazer isso, foi sorte. Algum inspetor, de imigração ali não ficou atento, mas não pode. Tanto é que eu vou colocar a foto, porque com certeza não vai dar para ver, que vai estar muito pequenininho, mas aqui atrás diz que não serve de documento de viagem. Ele tá tanto em... Eu vou só colocar o dedo aqui porque tem meus documentos, o número. Eu espero que foque. Peraí, gente. Eu vou colocar aqui, eu espero que foque. Eu vou colocar a mão em cima, porque tem os meus dados, os meus documentos aqui. Tem o número de utente, número do contribuinte e também tem o número da Segurança Social. Então, ele colocado todos esses números, ele acaba ficando um cartão único, unificado com todos os teus documentos. Então, tá aqui, olha, eu vou colocar isso aqui, que não vale como cartão de viagem, gente. Ok? Ele não serve como documento de viagem. Então, se você vai fazer isso, corre sério risco de levar só esse e de não embarcar. Então, fica a critério de cada um. Eu tô dando um conselho que eu nunca, quando eu tinha só esse, eu nunca viajei só com ele. Eu viajava com ele, com meu passaporte e com a residência. Então, fica aqui essa dica. Só para simplificar aqui, gente, para que vocês organizem esse pensamento e se situem um pouco na própria situação. Primeiro, você deve ter com certeza essa daqui que é mais cor-de-rosa, que é a residência temporária. Tá? Você com certeza deve ter essa daqui que é a temporária. Gente, eu tenho que colocar o dedo em cima porque tem o número do cartão. Por mais que eu já
Não use mais essa daqui, mas é o número de um documento meu, né? Então, assim, primeiro é essa daqui, a temporária, que você vai adquirindo ao longo do tempo, vai renovando, dependendo da sua situação, dependendo do seu visto, você vai renovando, até completar os 5 anos de residência para poder, posteriormente, você pedir a permanente. Os 5 anos, gente, antigamente tinha que ser interruptos. Você tinha que estar 5 anos do início ao fim no país para poder solicitar a permanente. Depois foi feita uma lei em que diz que pode ser interpolado, sendo que não passa do período de 15 anos. Imagina que em 15 anos, os primeiros 2 anos você passou em Portugal, depois foi para o Brasil, passou alguns anos, depois voltou de novo, passou 1 ano em Portugal, mas sempre, claro, gente, legalmente, não é ilegal, é legalmente. Novamente você resolveu para o Brasil, passou mais um tempo lá, voltou para Portugal novamente, passou mais 2 anos, aí sim você completou os 5 anos, ok? Claro que talvez não seja certinho, os anos certos para você poder fazer a contagem, mas são 5 anos, sejam eles seguidos, corridos ou interruptos no prazo de 15 anos. E imagina que você não sabe se você tem os 5 anos certo, você tem dúvida. Nossa, eu não sei se eu tenho 4 anos e 8 meses, se foi contado a partir da data que eu cheguei ou depois que a residência foi expedida, tenho dúvida. O que vocês vão fazer? Vocês vão solicitar, eu pelo menos nunca tive dúvida, porque eu sabia, a minha primeira foi logo 5 anos, então eu já sabia que finalizando essa daqui, eu ia ter que trocar para esta daqui, então foi mais simples. Então eu tinha certeza do tempo, eu não precisei pedir a contagem, mas você pode pedir por e-mail, um documento que, no caso, antigamente era o CEF que emitia, né? Então agora é o AIMA que acaba por emitir uma declaração. Ele faz a contagem, ele vai ver todo o seu histórico, vai fazer toda aquela contagem. Na declaração ele vai dizer quanto tempo você já tem. Se já tem os 5 anos, se ainda não tem, então para você saber se você vai dar entrada, se vai perder aquele dinheiro ou não. Porque se você der entrada e não tiver aquele tempo, perde o dinheiro, gente, eles não devolvem. A taxa de 250 euros que a gente paga para fazer emissão, não, emissão não, no caso, para fazer o processo de nacionalidade, não é devolvido. Então, para isso, fiquem atentos que se vocês estão com os 5 anos certinho. E aí, finalmente, gente, depois que vocês trocam, né, que vocês renovaram, ela tem que estar válida. Claro que ela vai estar válida, porque são de 10 anos, né? Então, não tem como ela não estar válida. E aí, sim, depois, com a residência válida, você vai, o quê? Solicitar a nacionalidade, vai ver em qual dela você se enquadra. Por quê, gente? Eu, por exemplo, não é só a nacionalidade por tempo de residência, já que eu cumpri os 5 anos? Sim, teoricamente sim. Mas eu, por exemplo, eu tinha direito a de duas vias, por 2 meios, para pedir a nacionalidade. Tanto é pelo tempo de residência, após os 5 anos eu tinha direito a pedir a nacionalidade, quanto pelo meu filho, que o ano que ele nasceu, coincidentemente ou não, foi o ano que aprovaram uma lei, foi em abril de 2021, dizendo que quem estivesse no país, independente de estar legal ou não, nos 5 anos anteriores ao nascimento da criança, também tinha direito de solicitar a nacionalidade através do filho. Ou seja, eu estava legalmente, mas eu já estava 5 anos também. Então imagina que em algum tempo da minha vida eu não estivesse legalmente. Imagina que eu passei, sei lá, dos 5 anos anteriores, vamos fazer de conta que 2 anos eu estava irregular. Mas eu tinha 5 anos de Portugal. Então mesmo assim, independente de estar legalmente ou não, essa lei agora ampara, no caso, para que possa solicitar a nacionalidade através do filho, mas tem que estar pelo menos 5 anos antes, gente. Não adianta dizer, mas eu cheguei 1 ano antes do meu filho nascer. Nesse caso, não se aplica. Então, não tem como dar entrada, porque não vai ter jeito. A que eu vou falar agora aqui, gente, a primeira é pelo nascimento. Portugal, ele concede a nacionalidade para a criança por 2 maneiras, que uma delas é jus solis, ou seja, pelo território, ou seja, por ele nascer no território português. Sim. E a outra é jus sanguinis. Só que agora eu vou explicar um pouco para vocês.
No caso, a criança é filho de pais ambos estrangeiros, primeira criança tem direito, mas se um dos pais estiver pelo menos legalmente no país há pelo menos um ano antes do nascimento da criança. Se ele tiver legalmente, pelo menos um dos pais estiver legalmente, a criança tem direito, ok? A outra situação, se um dos pais for português, a criança também tem. Porque aí, gente, ela vai ter, pelo jus sanguinis, ou seja, por sangue, ela vai ter direito à nacionalidade também. No caso, é tipo o Miguel. O Miguel é por ambos os lados, tanto por sanguíneo quanto por território, tanto porque eu já estava legalmente, estava já em Portugal, enfim. Ele é português, ou seja, só depois já de um ano que eu dei entrada na nacionalidade dele brasileira. Mas ele até um ano dele de vida só tinha só a portuguesa e o passaporte dele português, os documentos dele todos portugueses. Então só depois que eu dei entrada e providenciei. Então vamos lá, gente. E lembrando também, gente, que os pais também podem pedir a nacionalidade portuguesa através dos filhos, mas também tem outro critério. Vamos imaginar a situação imagina que eu, no caso, tivesse ilegal quando eu tive o Miguel, mas eu teria que ter pelo menos 5 anos antes residindo no país para que eu pudesse pedir. Eu não precisaria estar legalmente no país, eu poderia estar ilegal. Mas, claro, eu vou precisar provar que naqueles 5 anos anteriores eu estava dentro do país. Deu para entender? Então, só que como essa lei ela é nova, ela foi implementada em abril de 2021, que foi até o ano que o Miguel nasceu, eu cheguei até na conservatória fazer algumas perguntas para ver qual que ia ser até mais fácil e mais rápida para mim na época fazer a nacionalidade. E a resposta foi que eles não sabiam também me dizer, porque como era ainda uma lei super nova, na época eles não haviam tido ainda nenhum processo desse, né? Então eles não sabiam ainda como ia decorrer no decorrer do tempo. Então, assim, eu perguntei, demora, é mais rápida do que a por tempo de residência? Disseram, a gente ainda não sabe, porque como a gente não teve ainda nenhum processo, a gente não sabe dizer se vai ser o mesmo tempo, se o processo vai ser colocado junto com todos os outros demais, então não tem como a gente responder. Então nem eles souberam me dizer se ia ser mais rápido, se ia ser mais demorado, se ia ser mais fácil ou não. Então também eles não sabiam me dizer quais documentos eu ia precisar provar ali que eu estava em Portugal, se fosse o caso, e não pela residência, se eles iam me pedir um documento. Aí ficou uma coisa meio contraditória, porque eu pensei, se eu dei entrada pelo meu filho, eu tenho residência. Então eu provo que com a residência, que eu estou legalmente dentro do país, será que eu vou me pedir outros documentos? Então, assim, não ia bater uma coisa com a outra. Então, se eu tenho a residência, eu faço pela residência. Deu para entender? Mas eu pensei, ou eu levo os atestados da junta de freguesia, que a gente tem, né, quando a gente dá entrada, provando aqueles 5 anos, no caso, no mínimo, que eu pensei, ou pelo imposto de renda, que também é feito anualmente, né? Eu pensei dessas formas, que seriam as formas que eu teria de dizer que estava no país, ou pensei também, sei lá, vou levar passaporte, que é onde que está a entrada no país, mas ainda não sabia, nem eles souberam me dizer, então eu preferi fazer a minha assim só pelo tempo de residência, igual como foi feito da minha filha. Então eu não fiz pelo meu filho, mas também poderia, independente de eu estar no país legal ou não. Então isso aí é só mais um ponto para destacar que os pais também podem pedir através dos filhos e os filhos através dos pais. Então é só uma questão de ver se você se enquadra nessa situação. Se você já está pelo menos um ano legalmente no país para a criança ter direito, ou os pais pedirem através dos filhos se tiverem pelo menos 5 anos anteriores ao nascimento do filho. Eu espero que tenha ficado claro na cabeça de vocês, gente. Se não, me perguntem lá no Instagram que eu vou tentar deixar ainda mais claro ainda possível para vocês, tá bom? A próxima é por adoção. Se a criança foi adotada por um português, ela também tem direito à nacionalidade portuguesa, ok? Como se ela tivesse realmente nascido de sangue, por território, enfim. Ela tem direito à nacionalidade portuguesa se ela for adotada. Então, esse é a outra nacionalidade que tem direito. A outra, gente, é a de descendentes portugueses. Ou seja, se você é filho, neto, bisneto, tataraneto de português, também tem direito. Sendo que a lei portuguesa diz que não tem limite de descendência. Ou seja, você pode, não para só com seu pai, com seu avô, não. Ele vai embora na árvore genealógica. Então,
não tem limite de descendência. Você pode sempre pedir, recorrer a isso e tem direito à nacionalidade. Só lembrando, gente, que cada pedido, cada processo de nacionalidade tem um tempo para ser concluído. Nem todos são iguais. Por exemplo, por descendência é de 9 meses a 12 meses, pelo menos é o que diz no regulamento, que é o tempo que leva. Por tempo de residência, falo que leva a 26 meses, se eu não me engano. É um prazo de 2 anos e 2 meses, ou 2 anos e 3 meses, uma coisa assim, gente. Tô quase que certo que acho que são 28 ou são 20, são 26 ou são 29, agora me falha um pouco a memória, mas acho que são 26. Enfim, cada um é um processo diferente, então você tem que ver em qual dele você se encaixa e qual é o prazo limite. Não quer dizer que vai demorar os 2 anos, tem processo que a pessoa dá sorte sai em 4 meses, tem pessoa que sai em 6 meses, tem pessoas que saem 1 ano ou 2, enfim, cada caso é um caso. A minha, por exemplo, levou 1 ano para fazer esse processo. Eu fiz a minha na Conservatória de Gaia, Vila Nova de Gaia, e a da minha filha foi no Porto. Então, nós fizemos diferente porque éramos casos, na verdade, era um caso bem simples, mas a pessoa que atendeu, infelizmente, ela disse que ela não sabia como proceder na situação da minha filha, porque minha filha tinha uns 5 anos de residência legalmente no país, já estudava, né, tudo certinho. A minha filha, ela tinha 16 anos na época, então ela não tinha aquele requisito dos 18 anos. Só que o que a minha filha tinha? A emancipação, que ela já tinha, no caso, era considerada por lei maior de idade. E no regulamento, no próprio site do governo português, diz que pode sim, se o jovem tiver 16 anos, dar entrada na nacionalidade se ele for emancipado. A minha filha era emancipada, mas essa pessoa disse que nunca pegou um processo em que tinha uma certidão de emancipação. Então, por este motivo, ela não ia aceitar a documentação dela, que eu procurasse um outro lugar. Infelizmente, gente, é muito triste porque só era pegar o papel, só era pegar os documentos, porque os documentos ainda vão levar meses ainda para serem conferidos, ou seja, a pessoa lá depois vai olhar, vai ver se realmente bate com com a listagem que está lá, se está correto ou não. E se não estiver correto e estiver faltando algum documento, eles entram em contato para dizer, olha, está faltando algum documento e você tem um prazo, se não me engano, são de 10 dias para recorrer e para levar, entregar, entende? Só que o que acontece? A pessoa disse que não sabia fazer, que nunca tinha feito quando era com uma pessoa com uma emancipação, que procurasse outra conservatória. Então, eu fui na Conservatória do Porto, aonde que fica dentro do próprio ali, que era do antigo CEF, que agora eu creio que é o AIMA ali agora, né? Que é o mesmo prédio, e eu fui lá para fazer o da minha filha. E lá aceitaram tudo numa boa, viram que sim, que tá no regulamento, que diz que pode, aceitaram, enfim, gente. São pessoas que às vezes não estão ainda por dentro e está no próprio site. Eu ainda disse para a pessoa, disse, olha, está no próprio site, diz lá que os documentos são esses. O papel dela, na verdade, ali só era aceitar e dar baixa, eu fazer o pagamento e acabou. Então, gente, e lembrando que a taxa para pedir a nacionalidade é de 250 euros por cada pessoa. Então, é um processo um pouquinho caro, mas eu digo que compensa. Depois de tanto que a gente passa, gente, não é fácil. Todos os anos que a gente passa, esse documento vale muito a pena a gente pagar esses 250 euros. Eu paguei com todo gosto, com toda a vontade e vocês nem imaginam. Mas eu sei que vocês vão também conquistar isso, vocês vão conseguir, vai chegar o momento de vocês. E dando continuidade, eu vou dizer aqui quais são os outros tipos de nacionalidade também que vocês podem estar dando entrada se vocês se qualificam para esse. Vamos lá. É a nacionalidade por casamento ou união de fato. Gente, a do casamento são 3 anos, ou união de fato, né? Se ela for devidamente registrada. Então, você também tem direito, após os 3 anos, ir lá e dar entrada. Claro que vai pedir, além dos documentos, vai pedir a certidão de casamento também, né? E para cada um, gente, eu vou deixar o site do governo, aonde que lá diz passo a passo o que precisa, quais são os documentos, em que situação você se enquadra, qual é o requerimento que tem que preencher. Eu aconselho preencher o requerimento e assinar só lá na hora, gente. Qualquer documento, o ideal é assinar na frente da pessoa, para até mesmo conferir com a assinatura, ver que é você mesmo que assinou, ok? Então, a de casamento ou união de fato é também um meio que pode dar entrada na nacionalidade portuguesa.
Vamos lá. A próxima é os menores nascidos em Portugal. Vocês podem estar perguntando, mas não acabou de dizer que os que nascem em Portugal se aplicam se o pai ou a mãe tiver pelo menos 5 anos, independente de estar ilegal ou não, ou 1 ano, pelo menos um deles legalmente, se for pais estrangeiros. Gente, eu estou falando dos que nasceram em Portugal antes dessas leis, ou seja, que não tiveram direito, ou seja, não receberam na época a nacionalidade, mas os pais podem estar dando entrada agora porque muita coisa mudou, sempre a lei está mudando, está alterando, eles estão acrescentando, né? Então é sempre bom estar de olho, estar lendo, vendo se tem direito, se houve alguma alteração. E no caso, sim, essas crianças que antes não tiveram direito, agora pode dar entrada no processo também. Se eu não me engano, gente, quando eu ia verificar sempre a minha, diz que crianças que nasceram em Portugal lá são 4 meses mais ou menos que demora o processo, de 4 até no máximo 9 meses. Então, pelo menos é bem mais rápido do que por tempo de residência, né? Então, isso é um ponto positivo para quem vai dar entrada nessa nacionalidade das crianças nascidas. O próximo é nacionalidade para aposentados e dependentes, ou seja, vamos imaginar aqui outra historinha. Vamos imaginar que o meu pai, ou, por exemplo, a minha mãe, é dependente de mim economicamente. Só que, claro, preciso provar. Seja no meu imposto de renda, que é meu dependente, assim, imagina que além de eu colocar os meus filhos, os meus pais ou alguém que é dependente de mim esteja lá no meu imposto de renda. Então, aquela pessoa ela é dependente de mim financeiramente. Eu posso, nesse caso, solicitar, sim, a nacionalidade, no caso a portuguesa que eu estou dizendo, para os meus pais, porque são dependentes. Salvaguarda que tem uma observação lá que são acima de 65 anos, no caso, o dependente que tem que ser para poder dar entrada. Eu posso até estar errada, gente. Nesse exato momento pode estar mudando ou alterando alguma coisa, então sempre confirme lá. É só uma dica aqui para vocês para ficar atento e saber que é um dos meios também, que os aposentados e os dependentes também têm direito à nacionalidade portuguesa. A outra que eu vou dizer é para as pessoas que se alistaram, pessoas que se alistaram nas Forças Armadas e serviram. Aquelas pessoas que serviram 5 anos também têm direito à nacionalidade. Ou seja, então, gente, tem um leque aí infinito aí de possibilidades. Tem cada uma pessoa ver em qual se enquadra, em qual que pode. E começar a correr atrás, gente. Não deixar para a última hora, para você separar os documentos. Eu sempre gostei de ter tudo muito organizado para que na hora que precise já tá tudo ali naquela pasta. Eu sempre dou uma dica aqui, antes de eu começar aqui a falar do cartão do BI, né, por direito de igualdade, eu vou dizer aqui para vocês dar uma dica. Eu sempre tive 2 pastas minhas e 2 de cada filho meu. Uma eu coloco os documentos originais que estão reconhecidos no cartório, no notário, que estão apostilados. Esses originais ficam numa pasta. Numa outra, eu coloco na verdade, ainda tem mais uma outra, que é a terceira pasta mesmo ainda que eu tenho papel pra caramba, gente, mas eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. A outra vai ter as cópias, que são as cópias autenticadas, ou seja, aquela que a gente tira uma cópia e também autentica para ter validade, que caso Deus o livre a gente perca uma original, aquela também tem uma validade tanto quanto a original, entende? Então, eu também faço isso. E também tenho a cópia simples dos documentos. Então, gente, quando eu ia levar para fazer a renovação, quando eu ia pro CEF, eu ia com uma pasta assim, mas eu preferia levar e dizer assim, tem tal coisa? Tenho, eu tirava. Tem outra coisa? Tenho, está aqui. Tudo, gente. Então, sempre levava. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Então, pessoal, me perdoe. Ainda faltou mais um dizer aqui. O outro, mas é assim, não que seja impossível, né, gente? Mas o outro que eu ainda anotei aqui para falar para vocês é a nacionalidade através do visto Golden Visa. Só que essa daí também a pessoa tem que esperar 5 anos para poder solicitar a nacionalidade. Mas esse é um visto para investidores, né? Então precisa muito dinheiro, né, gente? Então eu falo mais com o público que eu digo assim, é gente da gente, né? Então assim, aquele que rala mesmo para adquirir com tempo de residência, com contrato de trabalho, após um visto de estudante, ou aquele que nasceu ali no país, que os pais já estavam ali trabalhando, sabe? Então, é para essas pessoas aqui que eu tô fazendo esse vídeo. Então, é pra gente da gente, para vocês que são parecidos comigo, que passaram e que eu passei também no passado.
O que eu quero, gente, é que vocês não caiam nisso, nesses golpes, vocês percam dinheiro desnecessariamente. Então fique atento e não vá por qualquer videozinho que vocês veem por aí dizendo que tem direito. É só para vocês pagarem uma consulta achando que tem, mandar documentação para a pessoa, depois olha, não se aplica. É só daqui a tantos anos. Gente, não precisa isso. Então, assim, fiquem atentos a isso. Não vão jogar o dinheiro de vocês fora. Eu fico muito triste, sabe? Porque eu já passei por tudo isso. E no decorrer desse tempo, eu acompanho, né? Eu faço questão de olhar os comentários para ver o que realmente tá se passando ali por trás, né? E eu vejo aquela pessoa incentivar e dizer, me procura, entre em contato, marca uma consulta, Pra quê, gente? Não tem direito. Não tem direito. Infelizmente, o cartão, este daqui, não dá direito. Mas eu vou dizer agora as coisas, tudo que ele dá direito, como você vai fazer, onde, quando, como solicitar, onde pegar o formulário. Eu vou estar explicando aqui porque, sim, ele ajuda bastante, sabe? Ele, assim, para muitas coisas ele ajuda, mas também ele não tem tanto poder quanto realmente o depois, o que vocês vão adquirir depois de realmente ter os 5 anos de residência, aí sim, com a nacionalidade, que aí vai sair o assento de nascimento de vocês, português, aí vão fazer o BI e vão fazer o passaporte. Então, é tudo um passo a passo, gente. Eu sei que, às vezes, a gente quer apressar as coisas, como a gente fala, costuma dizer no Brasil, a gente quer colocar os bois, a carroça na frente dos bois, que eu já nem sei mais dizer os ditados, mas enfim, acho que vocês vão entender. E vamos lá, gente, eu vou aqui explicar para vocês do cartão do direito de igualdade, o que realmente, como a gente deve fazer e solicitar para você ainda que não sabe. Vamos lá, gente. Lembrando que esse cartão ele pode ser pedido presencialmente ou pelos correios. Eu particularmente, dando a minha opinião, gente, eu agora neste momento, com toda essa situação que está ocorrendo em Portugal, devido a esses processos ainda que estão pendentes, não ter vaga no AIMA, eu recomendaria mandar pelos correios. Na verdade, você vai mandar só as cópias dos seus documentos, né? E o formulário. Então, não tem nada. Não vão mandar, gente, o documento original. Pelo amor de Deus, não precisa mandar o original. Apenas as cópias que vocês vão mandar. Então, eu aconselharia mandar pelos correios, porque deve estar uma confusão imensa, difícil de conseguir marcação, agendamento, porque eu sei que eles estão todos atrasados com esses processos, eles têm prazo para finalizar, né, os documentos que tá pendente lá das pessoas, enfim. Então, eu, pelo menos, se fosse eu, nesse exato momento, eu mandaria pelos correios. Na minha época, eu fui pessoalmente, eu fiz tudo presencial, assim, cada caso é um caso, né? Mas na época não tava essa confusão toda. Eu, particularmente, eu prefiro tudo fazer pessoalmente, sabe? De que mandar virtualmente, mandar por um e-mail, mandar por correio, eu prefiro pessoalmente. Mas como agora essa situação está bem complicada de conseguir vaga, eu mandaria pelos correios. É só uma simples opinião, gente. Aceita quem quiser. Cada um é livre, tem o livre-arbítrio de fazer aquilo que quiser. Se você quiser ir lá, tentar, vá lá, faça. Tudo bem, não tem problema nenhum, tá bom? Mas é só para deixar aqui, claro que tem essas duas vertentes, esses 2 meios que vocês podem estar dando entrada nesse documento. Então vamos lá. Quem é que pode pedir esse documento, esse cartão? Qualquer pessoa, desde que ela tenha sua residência que esteja válida, ok? Ela não pode estar caducada, ela não pode estar vencida. Tem que ter tem que ter mais de 18 anos, ser maior de idade, ok? E ser brasileiro, ou seja, então só são esses 3 requisitos para dar entrada. Qualquer uma pessoa maior de 18 anos, com documento válido e ser um nacional brasileiro, ok? Só isso. Uau! O outro, quando você pode pedir esse documento? Gente, a qualquer momento, desde que os documentos estejam válidos e você tenha eles todos consigo, só isso. A qualquer momento você pode solicitar. Não tem prazo, não tem nada. Você estando com os seus documentos, você já pode ir lá solicitar. Quais os documentos que vocês precisam para dar entrada? O primeiro é o formulário que vocês vão preencher e assinar, ok? Vocês vão ter que dar entrada num pedido de nacionalidade certificado, gente, me desculpa, um certificado de nacionalidade. Vocês vão pedir no consulado. Vai marcar um agendamento, você vai pedir esse certificado. Se não me engano, eu paguei na época, que já faz muitos anos, gente, acho que foi 5 euros que eu paguei. Só que tem que estar atento que se vocês estão com seus deveres em dia,
Ou seja, se vocês votaram na eleição passada ou se vocês justificaram, vocês têm que estar tudo ok com a Justiça Eleitoral, claro, para você também poder solicitar esse certificado de nacionalidade. Isso daí é bem simples e saiu na hora esse documento. Então você vai pegar o formulário, certificado de nacionalidade, que é do consulado brasileiro, e mais ainda a fotocópia da residência válida. Só são os 3. Muito simples, não tem erro. Abri um parêntese aqui, gente, para vocês ficarem esclarecidos uma situação. Vamos imaginar que no momento em que vocês derem entrada para solicitar o cartão, o BI, pelo direito de igualdade, a residência de vocês já faltava só 2 anos para caducar. Então, esse cartão do direito de igualdade, gente, que é este daqui, peraí. Esse daqui, a validade dele vai ter o mesmo tempo da residência de vocês para caducar. Então, se essa faltam 2 anos para caducar, ele só vai ter validade esse aqui de 2 anos. Se esse aqui faltam 3, vai ser de 3. Deu para entender? Se imagina que já vai faltar só 6 meses para esse daqui caducar, para ter que renovar. Esse daqui que vai chegar para vocês só vai ter validade de 6 meses. Então, fique atento a isso também. Então, não vão se assustar com dizer, nossa, tem tão pouco tempo de validade. É porque ele está de acordo com a residência. E ele só vai ser válido enquanto que a sua residência for válida. Se ela for caducada, ou se você perder, esse daqui vai perder a utilidade dele porque eles estão vinculados os dois. Um só funciona com o outro, por isso que eu disse, para viajar tem que levar os 2 e mais o passaporte. Então, não adianta levar sozinho porque eles estão conectados. Então, só para ficar claro aqui para vocês, espero que vocês tenham entendido essa parte. Então, onde solicitar? São nos balcões de atendimento. Antigamente era o antigo CEF, era lá que você ia dar entrada, fazer o agendamento, ia lá dar a entrada, levava os documentos e entregava. Então, agora eu creio que ainda é no AIMA, né, gente? E o outro é pelos correios, que você vai mandar os documentos necessários, que só são os 3 documentos que eu disse agora há pouco. Então, é bem simples, vai mandar o formulário. Eu vou deixar para vocês qual é o link, né, do formulário para vocês pegarem para preencher. Mas é tudo simples, gente, não tem mistério nenhum, ok? Então, é nos balcões de atendimento, com agendamento prévio ou pelos correios, simples. Pessoal, tem outra informação aqui. Eu tô entregando assim, gente, de bandeja para vocês, tudo mastigadinho, né? Eu vou só dar uma lida aqui num tópicozinho e já explico aqui para vocês. Que o certificado de nacionalidade, lá no consulado, né, vocês vão marcar o agendamento. Eu creio que agora é pelo Gov, né, que a última vez que eu precisei fazer, tive que fazer pelo Gov. Eu nem consegui, na verdade, porque eu já estava há tantos anos, gente, como é que se diz, fora do Brasil, né, que nada meu funcionou, nem reconhecimento facial, não conseguia fazer as autenticações, enfim, eu não consegui fazer o que eu queria fazer no dia, mas não era esse assunto, era um outro assunto que eu queria fazer. Enfim, eu não consegui fazer a marcação pelo Gov, né? Mas eu sei que é por lá que tem que fazer os agendamentos, né? Então, para fazer a solicitação, gente, vocês vão ter que levar o passaporte válido, ou seja, para pedir o certificado de nacionalidade, certidão de nascimento ou casamento, o título de residência, claro, também válido, e é necessário levar um comprovante de endereço, seja uma conta de água, de luz, de telefone, ou mesmo aquele comprovante que a gente vai na junta de freguesia e sai aquele comprovante dizendo que você reside, né, claro, naquele endereço, ok? Ou até mesmo um documento da Segurança Social, pode ser um deles comprovando o teu endereço, ok? Então, são esses documentos necessários que vai ter que levar lá no dia no consulado para fazer a solicitação. E se eu não me engano, foram 5 euros que eu paguei. Então, vá preparado para pagar, que eu acho que ainda deve estar isso. Se subiu, gente, deve ter subido muito pouquinho, porque essas taxas geralmente não sobem muito. Então, gente, eu acho que eu falei tudo. Me perdoe se eu falei muito. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que às vezes pode parecer um assunto complicado, complexo, mas não é, gente. Sentem assim, uma hora calma, tranquila, leiam, ou então vejam esse vídeo devagar, vão dando pausa, manda as perguntas para mim, anota, ou vai assistindo o vídeo, vai mandando as perguntas para mim. De preferência, eu peço, manda no Instagram, que no Instagram é mais fácil para mim responder vocês. Me chama por lá, eu posso mandar até por áudio, conversar com vocês. O que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando vocês, porque eu já passei por tudo isso e eu sei o quanto que às vezes é importante
uma pessoa dar alguma informação pra gente, né? E ainda mais hoje em dia que tudo é complicado, né? As pessoas às vezes passam muita informação desconectas, muitas informações erradas, né? Então eu espero que eu possa ter ajudado. O Instagram, gente, lá é @_vivendo na Europa, tá bom? Vocês mandam por lá pra mim qualquer coisa no direct que eu respondo lá pra vocês, assim que possível. E peço também, gente, que quem puder, vocês vão estar contribuindo imenso se vocês puderem curtir esse vídeo, compartilhar com alguém, seja com um amigo, com um tio, com alguém que esteja a passar por uma situação dessa, que vocês saibam que vai ser útil essa informação. Então eu peço que vocês compartilhem também, que vai estar ajudando sim a engajar esse canal, e isso serve de incentivo para mim continuar gravando aqui para vocês, trazendo aqui conteúdo, informações. E também quem ainda não é inscrito, gente, ativa o sininho, se inscreva aqui no canal, porque isso aqui é importante, que assim toda vez que sair vídeo novo, vai chegar um alerta para vocês, vai chegar uma notificação, então isso aqui é bem legal. E assim também eu sei que você está acompanhando, não só viu e passou, mas você está ali sempre acompanhando os vídeos. Isso daí é muito legal, eu fico muito feliz. E quero agradecer, gente, todos os novos inscritos que cada dia chegam aqui. Se você é um novo inscrito, se você é um antigo, muito obrigada por me acompanhar, sabe? É uma satisfação imensa estar aqui com vocês e lá no Instagram também. Ok, gente? Eu espero ter contribuído de alguma forma. Um beijo e até a próxima. Gente, vou ainda dar 2 bônus aqui para vocês, para complementar ainda tudo que eu já dei para vocês. Só ressaltando que no site está dizendo que o documento, o BI pelo direito de igualdade, está demorando em média de 30 dias para chegar. Na época que eu fiz, que foi no início da pandemia, o meu demorou uns 6 meses. Então eu creio que foi por causa da pandemia que demorou. Mas no site agora está dizendo que leva até uns 30 dias. Então eu espero que agora esteja bem rápido para vocês. O outro, gente, que alguns sites... as informações ainda não estão atualizadas, ainda ficaram alguns sites que nem estão mais, como eu posso dizer? Estão ativos, mas não estão atualizados. Diz lá que a nacionalidade só pode ser concedida após 6 anos de tempo, né, de residência. Mas não, gente, há muito tempo, já são apenas 5 anos. Após 5 anos, estando legalmente, você tem direito a dar entrada na nacionalidade. Ok, gente, era só isso que eu tinha, mas esses 2 tópicozinhos aqui para passar para vocês e para fechar tudo perfeitinho aqui, completas informações. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, me procurem lá no Instagram que eu tô respondendo vocês. Beijinho.